Olá, meu nome é Tiago e eu sou professor de matemática na rede estadual do Estado do Espírito Santo, na escola Mário Gurgel. E eu vou mostrar para vocês a forma como eu planejo os conteúdos que eu vou trabalhar ao longo do trimestre com as minhas turmas. Então, vocês podem ver aqui, eu vou abrir aqui o planejamento das minhas turmas do terceiro ano. E aqui eu gosto de colocar eles numa planilha. E eu tenho aqui o primeiro trimestre, e aí eu peguei, através do currículo, os descritores propostos para se trabalhar no primeiro trimestre com as minhas turmas do terceiro ano do ensino médio. E aí eu puxei pela matriz do PAEBS a nomenclatura desses descritores, e a gente pode ver aqui que tem dois descritores que não são cobrados na prova do PAEBS, mas que são exigidos pelo currículo. Bom, então eu tenho aqui 5 descritores para trabalhar nesse primeiro trimestre com as turmas de terceiro ano. E aí eu vou utilizar a plataforma Educação em Foco do Espírito Santo. Essa plataforma aqui é bem fácil acesso. Quem não tem cadastro, é só clicar aqui e colocar o número funcional. Eu já tenho meu cadastro aqui, minha senha salva. E aí eu vou entrar na plataforma e vou analisar o mapa de descritores da plataforma Foco. Aqui já vem a origem da minha escola. Eu vou puxar o dado mais recente, que é de 2017. Vou pegar aqui o terceiro ano do ensino médio, analisar, fazer uma análise do contexto. Então vou fazer uma análise de todas as turmas que fizeram a prova em 2017, porque meu objetivo é analisar o nível de desempenho da escola no geral. Minha disciplina que é matemática, eu vou analisar o contexto geral. Bom, a plataforma ela apresenta para a gente o mapa de descritores. Então, basicamente, o mapa ele vai dizer que o grau de domínio do descritor, então, o quanto os alunos estão aprendendo, médio, baixo e alto, e a complexidade pedagógica de cada descritor. Os descritores de baixa complexidade, média e alta. E ele vai indicar para a gente as regiões, os descritores que têm baixa complexidade pedagógica e que os alunos se encontram com um baixo grau de domínio deles. Ou seja, são os descritores que a gente deve priorizar. Okay? Aqui estão todos os descritores do PAEBS nesse mapa. Eu vou analisar somente aqueles que eu vou trabalhar agora neste primeiro trimestre. Depois, no segundo e no terceiro, eu reproduzo esse processo. Então, eu volto aqui no meu planejamento, os descritores, e eu tenho aqui qual que é a nomenclatura deles na matriz do PAELES, o D12, D34, D30, e esses dois que eu não vou ter na matriz do PAELES. Então eu vou procurar aqui, primeiro o D12 no nosso mapa de descritores. E aí eu encontro aqui o D12, resolver problema envolvendo cálculo de área de figuras planas. Ele está sendo sugerido como um descritor a se priorizar, porque ele tem baixa complexidade e os alunos estão com baixo grau de domínio. Então, eu vou vir aqui no meu planejamento e vou marcar a caixinha dele como vermelha, assim como o mapa, porque eu sei que eu tenho que priorizar. No momento que eu identifiquei aqui o D12, vejam que eu coloquei a minha setinha aqui em cima, vejam que ficou claro também, os outros descritores, eles escureceram, e continuou claro esse D11 do lado dele, porque é um descritor que está dentro do mesmo conteúdo, dentro do mesmo tema. Vejam que o D11 também, que é resolver problemas envolvendo cálculo de perímetro de figuras planas, ele também tem baixa complexidade e os alunos também estão com
baixo grau de domínio. Então, apesar dele não ser um descritor do meu trimestre, como eu identifiquei que ele tem o mesmo tema do descritor que eu vou trabalhar, e ele é um descritor que está defasado com as minhas turmas, e que, consequentemente, essas minhas turmas irão fazer a prova do PAEBS ao final do ano, eu vou acrescentá-lo ao meu planejamento. Então, eu vou vir aqui, eu vou copiar esse descritor e vou acrescentar ele ao meu planejamento para eu dar uma atenção também a ele. Então, eu vou colocar aqui ele na corzinha vermelha também para eu priorizá-lo. Agora vamos procurar o D34. O D34 é um descritor que ele tem baixa complexidade também, porém os alunos na minha escola têm atingido um grau de domínio médio. Então, a proposta da plataforma é que a gente retome esse conteúdo. Então, deu uma prioridade média a ele. Então, eu vou colocar aqui no meu planejamento ele na cor laranja. E o D30, eu consigo achar ele aqui no complexidade pedagógica dele é alta. É um descritor que trabalha cálculo de probabilidade e que os alunos estão com um baixo grau de domínio sobre ele. Como é um descritor de alta complexidade, então a plataforma sugere uma complementação apenas desse conteúdo e não tanto uma priorização quanto a área e perímetro que a gente pode ver aqui. Então eu vou colocar aqui, marcar ele com a corzinha amarela, que eu sei que ele, apesar dos alunos estarem com baixo grau de domínio, ele tem uma complexidade alta, então é mais difícil de alcançá-lo e de alcançar um nível de aprendizado com os alunos. E me restaram aqui utilizar medidas de tendência central e utilizar medidas de dispersão. Apesar de não serem descritores cobrados na prova do PAEBS, eu tenho que cumpri-los pelo currículo e eu também visualizo, através de análise de questões, que eles são descritores pré-requisitos para esse D34, que é utilizar dados apresentados em tabelas ou gráficos. Então, esse descritor geralmente pode estar associado a medidas de tendência central, que é média, mediana e moda, e medidas de dispersão, como, por exemplo, desvio padrão. Então, eu diria que eles são descritores pré-requisitos para o D34. Então, é interessante eu trabalhá-los aqui no mesmo grau de priorização que eu coloquei para o D34 e trabalhá-los aí como pré-requisitos. Feito isso, então, tendo tido o auxílio aí do mapa de descritores da plataforma Foco, eu consigo visualizar melhor aonde é que meus alunos estão com mais dificuldade, onde eu devo priorizar. Então agora é a hora que eu vou definir a sequência com que eu vou trabalhar esses descritores. Eu gosto de criar uma outra aba, e aí eu tenho aqui em branco, e agora eu vou colocá-los na ordem que eu pretendo trabalhar. Então, a gente vê aqui que tem uma necessidade grande de trabalhar área e perímetro, então é isso que eu vou fazer. Por uma questão de sequência didática, eu acredito que seja melhor trabalhar o descritor de perímetro primeiro, acho que faça mais sentido, e depois, em seguida, trabalhar o descritor de área, porque eles estão no mesmo tema, um vai complementar o outro. E aí eu tenho ali, então eu começo trabalhando com aqueles que estão com mais prioridade, né? Agora eu vou pegar os que estão na cor laranja, os alunos estão com grau médio. Então, tenho aqui análise de tabelas e gráficos, mas eu considero análise de tendência central e de dispersão como pré-requisitos. Então,
eu vou trabalhar com eles primeiro, e aí depois sim eu trabalho o descritor de análise de tabelas e gráficos. Pronto. E agora, por fim, me restou a análise de trabalhar com descritor de probabilidade. Pronto. Então vejam aqui, pessoal. Eu acabei de montar a sequência didática com que eu vou trabalhar os descritores no meu primeiro trimestre com meus terceiros anos. Eu tenho muito mais claro agora onde é que eu tenho que focar. Então eu vou iniciar meu trabalho com perímetro e área, né, nesse tema de geometria. E aí eu vou seguir para as medidas de tendência central e dispersão para conseguir atingir meu descritor de análise de dados em tabelas e gráficos, que é o D34. E por fim, eu trabalho o descritor de noções de probabilidade, que ele tem um grau mais complexo de dificuldade, e então eu coloco ele com menos prioridade do que os outros. Então é isso, vejam como é fácil e fica bem visível, eu acredito que ajuda muito o nosso trabalho depois na hora de planejar as aulas e ter uma boa sequência didática para melhorar os níveis aí de aprendizado dos nossos alunos. Obrigado. Tchau.